Você não é pobre por falta de dinheiro, mas por falta de visão. Pense nisso por um instante. Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira lutando, se esforçando, correndo atrás de cada centavo e, mesmo assim, nunca saem do lugar? Elas acreditam que a pobreza está no bolso vazio, quando, na verdade, está na mente limitada. Essa foi a grande ilusão que me aprisionou por anos e talvez esteja aprisionando você também, sem que perceba. Acreditamos que somos pobres porque não temos dinheiro suficiente, mas o dinheiro é apenas o efeito visível de algo invisível. A nossa visão, a verdadeira pobreza, é mental. É quando você não consegue enxergar possibilidades além do que sempre viveu. É quando você acredita que quem nasce pobre, morre pobre. É quando você acha que está condenado a uma vida de escassez porque nunca aprendeu que a visão é a semente da prosperidade. Hoje eu entendo. Não é o saldo bancário que define quem é pobre, mas sim a incapacidade de visualizar um futuro maior, mais abundante e pleno. E essa consciência mudou tudo em mim. Agora eu quero que você veja isso também. Antes que seja tarde demais, eu cresci ouvindo frases como: dinheiro não nasce em árvore, e quem nasce pobre, morre pobre. Essas palavras não eram apenas conselhos, eram sentenças silenciosas que moldaram a maneira como eu via a vida. Para mim, riqueza era coisa de outro mundo, um privilégio reservado a poucos. Enquanto isso, minha realidade era trabalhar incansavelmente, de segunda a sábado, muitas vezes sacrificando momentos com minha família e deixando minha saúde de lado. Meu foco estava todo em ganhar mais dinheiro, acreditando que, se eu me esforçasse o suficiente, um dia a recompensa viria. Mas a verdade é que, mesmo com todo esse esforço, eu não saía do lugar. Continuava endividado, estressado e, acima de tudo, sem esperança de mudança. Não percebia que meu maior bloqueio não estava no meu emprego ou na economia, mas dentro da minha mente. Eu vivia para sobreviver. Acordava, trabalhava, pagava contas e repetia tudo no dia seguinte. Nunca me questionei se havia algo além, se eu poderia expandir minha vida, meus horizontes, minha visão. Eu estava preso, não por falta de oportunidade, mas por uma mentalidade de escassez que me fazia acreditar que aquela era a única vida possível. Tudo começou quando, em meio ao cansaço e à frustração, um amigo me indicou um livro. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu nunca fui muito de ler sobre sucesso. Achava que essas coisas eram só promessas vazias. Mas algo naquele título me chamou a atenção, principalmente a ideia de que enriquecer começava pela mente e não pelo bolso. Fui lendo, inicialmente com desconfiança. Mas, página após página, algo dentro de mim começou a se quebrar. Hill falava sobre desejo ardente, propósito, fé e ação. Ele dizia que a riqueza nasce primeiro na imaginação, como uma visão clara do que se quer, e só depois se materializa na vida real. Pouco tempo depois, conheci um homem que se tornaria meu mentor. Ele não era rico, nem famoso, mas tinha uma visão abundante da vida. E numa conversa que nunca esquecerei, ele me disse: você não é pobre pelo que falta na sua conta bancária. Você é pobre pelo que falta na sua visão. Essa frase me golpeou como um soco. Pela primeira vez, entendi que meu maior inimigo não era a falta de dinheiro, mas a falta de uma visão clara e corajosa sobre quem eu poderia ser e o que eu poderia conquistar. O verdadeiro ponto de virada não aconteceu em um seminário ou em uma palestra motivacional. Aconteceu em uma noite comum, após mais um dia exaustivo de trabalho, daqueles em que você sente que a vida está passando e você apenas sobrevive. Naquele silêncio, sozinho, me fiz uma pergunta que nunca havia tido coragem de encarar. Se hoje tudo acabasse, eu teria realmente vivido ou apenas sobrevivido? O impacto dessa pergunta foi devastador. Percebi com uma dor profunda
que eu estava há anos preso em um ciclo de crenças limitantes. Acreditava que precisava aceitar a vida como ela era, que a falta de dinheiro era um destino e não uma escolha mental. Mas, naquele momento, algo mudou. Decidi que não podia mais viver assim, preso a uma visão pequena, limitada, sufocada pelo medo e pela escassez. Eu precisava mudar a minha visão antes de tentar mudar qualquer outra coisa na minha vida. Ali, naquela noite silenciosa, fiz uma promessa a mim mesmo. Não seria mais um escravo das crenças que me ensinaram. Eu escolheria reescrever minha história. E entendi pela primeira vez que a visão é o que transforma qualquer realidade. Depois daquela noite de questionamento, percebi que não bastava apenas querer uma vida diferente. Eu precisava visualizá-la com clareza. Pela primeira vez, sentei e comecei a escrever. Quem eu queria me tornar? Como queria viver? Que tipo de pessoa queria ser para minha família, para mim e para o mundo? Essa prática, que parecia simples, foi revolucionária. Deixei de focar apenas em pagar contas ou sobreviver ao mês seguinte e passei a construir uma visão ampla, inspiradora, abundante. Claro, não foi fácil. Muitas vezes, a velha mentalidade de escassez tentava me puxar de volta, sussurrando: "Isso não é para você. Você nunca vai conseguir." Mas foi aí que a fé se tornou essencial. Eu precisei acreditar, antes mesmo de ter provas. Acreditar que minha vida poderia ser maior do que minhas circunstâncias. Então veio a ação. Pequenos passos diários alinhados à nova visão, novos hábitos, novos aprendizados, novas escolhas. Não era sobre esperar um milagre, mas sobre me mover de forma coerente com a vida que eu queria criar. Reescrever minha visão foi, na verdade, me libertar. Foi deixar de ser refém do medo e começar a ser protagonista de uma vida com propósito e abundância. Com o tempo, comecei a perceber algo extraordinário. As coisas ao meu redor começaram a mudar, mas não porque o mundo se transformou magicamente, e sim porque eu havia mudado minha visão. Novas oportunidades surgiram. Portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. Conheci pessoas que pensavam de forma diferente, que falavam sobre propósito, crescimento, impacto. E, principalmente, comecei a atrair aquilo que antes parecia inalcançável: tranquilidade, realização e, sim, prosperidade material. Mas agora, como uma consequência, não como uma obsessão. O medo, que antes me paralisava, perdeu força. As crenças de escassez foram substituídas por uma mentalidade de expansão. Deixei de acreditar que precisava aceitar o pouco e passei a entender que merecia viver com abundância, contribuindo mais, servindo mais, vivendo mais plenamente. Percebi, então, que a visão cria o espaço para que a prosperidade entre. Não foi um aumento repentino no salário ou um golpe de sorte que mudou minha vida, mas sim a transformação da minha mentalidade. E esse foi o maior fruto: a liberdade de saber que não sou mais controlado pelas circunstâncias, mas guiado pela visão que escolhi construir. A prosperidade, aprendi, sempre começa na mente. Hoje, se eu pudesse deixar apenas uma mensagem, seria esta: pobreza não é falta de dinheiro, é falta de visão. A verdadeira escassez não está na sua conta bancária, mas na sua mente, na sua incapacidade momentânea de enxergar além do que os olhos veem. Por isso, eu te convido, amplie sua visão. Não aceite como destino aquilo que, na verdade, é apenas uma fase. Não se conforme com o pouco, com o raso, com a sobrevivência. Você nasceu para mais, para viver com propósito, com liberdade, com abundância. Comece hoje. Visualize quem você quer ser, como quer viver e o impacto que quer deixar no mundo. Depois, haja com fé, mesmo que não veja resultados imediatos. Acredite,
A prosperidade sempre segue a visão e nunca o contrário. Não espere as circunstâncias mudarem para, então, mudar sua mentalidade. Mude sua visão e verá, inevitavelmente, sua vida se transformar. Se você mudar sua visão, mudará sua vida. Esse é o convite, o desafio e a promessa. A verdadeira riqueza está a apenas uma decisão, a de enxergar além do óbvio e escolher construir uma nova realidade. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Lembre-se, sua visão pode transformar sua vida. Comente aqui qual visão você quer criar. E vamos juntos nessa jornada. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.